queridos, Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito assim na palavra de Deus. Nós vamos ler mais uma vez o que está escrito. Olha só, é um grupo de pessoas, uma igreja, alguém que é conhecido como povo de Deus, está dizendo essas palavras. E o povo de Deus está dizendo assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alva será a sua saída, e Ele virá a nós como chuva serôdia que rega a terra. Aqui está falando, é uma frase que está sendo dita pelo povo de Israel, povo de Deus. Embora muitos ainda acreditem nisso, que lá aquela nação de Israel apenas é o povo de Deus, apenas o Estado israelense que é formado hoje é o povo de Deus, mas eles não conhecem a palavra de Deus, nem o Antigo e nem o Novo Testamento. Porque se eles pararem para examinar as Escrituras, eles vão perceber que você e eu, nós somos Israel. O Israel de Deus que está na terra, e o Israel para quem Deus fala em todo momento, é a igreja santa do Senhor. São aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Deus escolheu um povo para si. Mas quando o Pai enviou o seu Filho em favor deles, eles o rejeitaram. Eu glorifico a Deus por essa rejeição, porque quando eles rejeitaram o Filho de Deus, a Bíblia diz assim, sim, o seu povo o rejeitou, mas todo aquele quanto o recebeu, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Então nós recebemos o poder através de uma rejeição. Olha só, o Filho de Deus foi rejeitado, havia uma festa preparada, e essa festa era uma festa de casamento, segundo a Bíblia ilustra e faz essa comparação. E de repente, os convidados não foram. Um tinha algo para resolver, tinha algo para comprar e para vender, um negócio, um outro parente que estava recebendo, tinha algum problema pessoal e não foram ao casamento. E de repente Deus olhou e falou assim: os convidados não foram dignos. E ele disse assim: saiam agora os meus servos e vão em busca dos coxos, dos mancos, dos doentes, dos povos, dos gentios, gente desprezada, povo que não era povo. E se eles me receberem e aceitarem nesta mesa, se eles se assentarem nesta mesa, eles serão feitos meus filhos. Olha só que coisa linda. Eu virei filho de Deus, você virou filho de Deus por causa disso. Então quero que você preste bastante atenção. Esta palavra não é para o povo de Israel apenas. Não é o profeta advertindo o povo de Israel apenas. Essa palavra ela veio para a minha vida, para trazer uma transformação na minha vida nessa noite. E ela veio para trazer uma transformação na sua vida nessa noite. Capítulo 6 do profeta Oséias, ele começou a profetizar, e no versículo 1 nós podemos conferir, nós percebemos que o povo está demonstrando um arrependimento. Olha só, toda vez que você abre a palavra de Deus e vê que os profetas estão falando algo, entenda uma coisa: no livro dos profetas, eles estão mostrando que Deus levantou na história profetas para que eles profetizassem em relação ao povo de Deus, para que eles tomassem a direção certa, abandonassem o pecado, voltassem para Deus e não morressem, e não perecessem, e não se tornassem escravos, e não fossem aniquilados, destruídos. Para isso que existem os profetas. E um dos profetas é Oséias, profeta Oséias. E este profeta, quando ele foi levantado para escrever este capítulo e profetizar o que está escrito,
O primeiro capítulo está mostrando algo que envolve arrependimento, restauração e confiança em Deus. Olha só o versículo 1 do capítulo 6. Está escrito assim, ó: vinde, tornemos para o Senhor, Ele nos despedaçou e Ele mesmo nos sarará. Ele fez a ferida e ligará a ferida. É uma maneira de humilhação diante de Deus. Quando o povo olhou e disse assim: olha, Deus despedaçou a sua nação, Ele despedaçou o seu povo, Ele fez ferida no meio do povo, mas Ele mesmo vai sarar. Então é um momento de arrependimento misturado com uma fé, uma confiança de que vai haver restauração, de que vai haver mudança. Essa é uma confiança em Deus. Então é uma coisa boa que eles disseram, e nós temos que dizer isso para o nosso Deus. Quando a gente vai vivendo alguma calamidade, a gente orar e falar: Senhor, porque eu acredito no Teu poder, eu sei que sem o poder dos céus na terra, foi o Senhor que fez essa ferida em mim. Mas eu sei que o Senhor é fiel para sarar, para curar, para restaurar, para fazer novas todas as coisas. De repente nós estamos demonstrando fé em Deus. O versículo 1 nos ensina. A gente vai para o versículo 2 e tem um grande mistério aqui falando sobre ressurreição. Dá uma olhada nisso. Olha, séculos antes de Cristo nascer, de repente o profeta se levanta e, cheio do Espírito de Deus, ele diz essas palavras: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Olha só o que esse homem profetizou. Depois de 2 dias, de repente eu começo a olhar para a palavra de Deus, e nós vamos celebrar a Santa Ceia nessa noite, meus irmãos. E nós vamos aqui celebrar a morte de Cristo, o que Ele disse para fazer. Nós vamos fazer em memória dele. Mas parece que quando a gente olha para a Bíblia, para o Novo Testamento, Jesus ele foi morto numa sexta-feira. Ele foi preso na quinta-feira, passou a noite inteira sendo espancado, humilhado, cuspido. Na sexta-feira foi chicoteado, foi crucificado e foi levado até a cruz. E às 3 da tarde de sexta-feira Jesus morreu. Passou sexta, passou sábado, passou domingo, e Jesus ressuscitou. De repente alguém fala: tem um primeiro dia, momento em que ele é entregue nas mãos dos homens. Tem um segundo dia, tem um terceiro dia. Terceiro dia Jesus volta à vida. E a gente começa a clamar assim: ó, Senhor, o Senhor que faz a ferida, e Ele mesmo quem cura a ferida, Ele que liga. E de repente a gente começa a olhar para a nossa vida e pensar: será que eu estou morto? Jesus morrer e ressuscitar estava fazendo uma comparação que um dia nós que estávamos mortos ressuscitaríamos com Ele, que nós iríamos voltar à vida, que ia acontecer esse mistério, queridos, e que mesmo que nós venhamos morrer nessa carne, uma segunda comparação, segundo acontecimento, nós também ressuscitaremos com Ele. Parece que o profeta estava dizendo que um povo de Israel do futuro, igreja de Deus, na terra, iria morrer, iria ressuscitar, iria estar ligado a Cristo, iria estar ligado nele, através do sangue, através da carne, estaria ligado em Cristo, estaria ligado pela morte e pela ressurreição, estaria declarando: eu estou morto para este mundo, eu morri, estou crucificado com Cristo. E de repente a ressurreição acontece nas nossas vidas ao terceiro dia. E o povo de Israel estava dizendo: vamos morrer, Ele nos dará vida depois de 2 dias. Sim, ao terceiro dia. Que contradição! Depois de 3 dias, depois de 2 dias é o terceiro. Olha só o entendimento do mistério que tem nisso. E aí o versículo 3, depois de falar de ressurreição, ele vem para o tema da palavra de Deus. Ele começa a falar sobre a necessidade do conhecimento profundo de Deus. Porque está escrito assim: ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia está ensinando, queridos, agora está um grande mistério aqui, que não basta você falar: pronto, eu já conheço Deus, já me pregaram o Evangelho, a palavra,
eu já li a Bíblia algumas vezes, já vou na igreja, conheço Deus. A Bíblia está dizendo que não é assim que funciona. Não basta conhecê-lo, mas é necessário uma segunda etapa: prosseguir em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Está dizendo que se a gente não apenas conhecê-lo, mas se a gente continuar no processo de conhecimento de Deus, começar a se aprofundar no nosso nível de conhecimento de Deus, Ele vai vir. A saída de Deus vai ser rápida. A movimentação de Deus em nossa direção, ela vai ser rápida, ela vai ser direta, ela vai ser imediata, como a alva. E olha só o que vai acontecer: Ele vai vir até nós como chuva. Não qualquer chuva, tem algo especial, como uma chuva serôdia que rega a terra. O que é serôdia? Que negócio é esse? Serôdia significa aquela que vem fora do tempo. Serôdia quer dizer que ela veio tarde, ela veio depois. Sabe aquela chuva que você ficou esperando, pronto, já pôs a plantinha, preparou a terra, arou, plantou no tempo certinho, plantou na época certinha a semente, e ficou ali: bom, agora vai chegar a chuva, porque nós estamos no mês de chuva, vai ser uma maravilha. Ué, cadê a chuva? A chuva não veio. E aí, quando sua esperança está quase acabando, e você pensando: a chuva não vai regar a terra, não vai transformar a terra, vem a chuva serôdia. Ela vem fora do tempo, ela não vem no seu tempo, ela vem no tempo de Deus. Ela não transforma a terra no teu tempo, ela transforma no tempo de Deus. Por isso ela é serôdia, ela vem fora de tempo, ela vem fora da estação, ela vem no momento em que é considerado um milagre na sua vida. Para que Deus chegue na nossa vida, irmãos, olha só, a palavra de Deus está dizendo aqui que é possível que nós venhamos a entrar no conhecimento de Deus tão profundo, numa intimidade com Deus, de conhecê-lo de um modo tão profundo, que a nossa vida vai ser transformada, mesmo depois de anos, décadas de crente, de cristão, de servo de Deus. Pode haver uma transformação extraordinária se a gente parar de pensar que a gente já conhece Deus. Não, eu não conheço o suficiente. Sim, eu conheço Deus, mas não é suficiente. Porque um homem que adorava, que falava com Deus, quase que face a face, um homem que conversava com Deus e Deus ouvia e Deus respondia, e ele tinha revelações da parte de Deus, e ele preparava a sua oferta no holocausto diante de Deus, e ofertava pelos seus filhos. Um homem que era justo, fiel, íntegro na terra, vivia perfeito com Deus. Sabe o que é perfeição? Este homem vivia a perfeição com Deus. Ele não conhecia Deus. Ele falava assim: não foi o suficiente. Satanás foi lá até Deus e falou: olha, seu servo Jó te adora, porque a vida dele é boa demais, mas eu quero ver a adoração depois que a vida dele virar uma desgraça. Mas Deus olhou para Jó e ele parece que conhecia aquele homem. Satanás desafiou e disse: ele vai blasfemar na tua face se eu puder tocar um pouquinho nele. Arrasou com a vida do homem, destruiu com a vida dele. Ele nunca blasfemou, ele não pegou nas suas palavras, e no final da sua história Deus trouxe uma restauração extraordinária, como nós podemos ver aqui na palavra de Deus. Ele foi conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecer. Olha que coisa tremenda. Jó, quando ele pensou: eu achei que eu conhecia Deus, mas olha o que aconteceu. Eu tinha 10 filhos, morreram todos no mesmo dia. 10 velórios em um dia. Os 10 filhos. Todos os seus bens acabou em tudo. Todos os seus servos morreram, arrasados, destruídos. Humilhação. E como se não bastasse, veio feridas sobre o corpo dele. E ele, olhando para aquelas feridas, ele pegou um pedaço de caco, um pedaço de telha, e ó, começou a coçar, raspar as feridas com uma telha, sentado no chão, pegando cinza e jogando na cabeça assim.
e amaldiçoando o dia que nasceu. Que desgraça eu ter nascido. Maldito quem foi a parteira da minha mãe. Ele começou a falar isso. Ela deveria ter me enterrado junto com a minha mãe. Eu nunca teria saído do ventre. Ele ficou mal, queridos. Não pensa que ele era anjo, não, ele era humano igual a você, igual a mim. Mas ele fez uma coisa extraordinária. Ele começou a pensar: eu acho que eu não conheço Deus o suficiente. Preciso conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Eu preciso conhecer mais. Ele começou a pensar: Deus é justo, Ele é o justo juiz, Ele está no seu alto e sublime trono. Se eu soubesse onde era, Jó escreveu essas palavras. Se eu soubesse onde fica o trono de Deus, eu ia pedir para Ele para ir até lá e me justificar diante dele e dizer que eu não fiz nada, que eu não merecia isso. Então eu queria conhecer mais contato. Quem me dera se Deus falasse comigo de novo, como era antigamente. Mas hoje eu só tenho o silêncio de Deus. Apesar de tudo isso, Ele olhou para o seu coração, que estava dizendo: eu preciso conhecer mais de Deus. E ele foi se aprofundando e foi prosseguindo em conhecê-lo mais. E foi tentando entrar no conhecimento profundo de Deus. E sabe por que ele fez isso? Ao invés de seguir o conselho da sua esposa, que não foi tão forte quanto ele. Não culpo ela. Alguém aponta a mulher de Jó, falou isso, falou aquilo. Essa mulher tinha uma promessa na vida dela. Porque ela falou para ele assim: amaldiçoa esse seu Deus, que ela já tinha abandonado. Ela falou: amaldiçoa esse seu Deus, e morre. Mas ela mesma não morreu. Ela mesma ficou lá e depois gerou outros 10 filhos. Então não culpo ela perdeu 10 filhos. O extraordinário na história foi Jó, porque ele aproveitou a chance para falar: com tudo isso que eu estou vivendo, eu tenho uma oportunidade de conhecer a Deus mais, de me aprofundar mais no conhecimento de Deus. E ele fez isso. Vou conhecer mais. Por que ele fez isso? Porque ele sabia. Em alguma parte do coração dele, ele parece que compreendia que conhecer a Deus significa Deus vai vir. Significa Deus vai vir. Deus vai se levantar. Ele virá como chuva sobre a terra. Uma chuva que vem depois, porque eu estou esperando a minha situação melhorar, eu estou esperando a minha vida melhorar, e nada acontece. Ele vai vir depois. Vai vir como uma chuva que vem tarde, que vem depois da hora, que vem fora do tempo, que vem fora da estação, uma chuva serôdia. Deus se levantará sobre a terra. Ele disse assim, sem saber que Jesus existia, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e finalmente, em algum momento, cedo ou tarde, ele se levantará sobre a terra. E ele disse essas palavras porque ele viveu isso aqui. Eu não tenho nada para fazer agora com essa situação que eu estou vivendo, com essa dor que eu estou vivendo, a não ser mergulhar em Deus, me aprofundar no conhecimento. Eu vou conhecer mais. E ele começou a buscar a sabedoria de Deus, e nós precisamos seguir esse mesmo modelo. Queridos, a palavra veio para o povo de Israel, a palavra veio para a minha vida e para a sua vida, e o que nós temos que fazer está escrito ali: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o nosso Deus. Está esperando bênção? Faça isso. Está esperando vitória? Faça isso. Ao invés de reclamar: meu Deus, o que eu fiz para ver isso na minha vida? Não faça isso. Antes diga: Senhor, vou me aproveitar dessa oportunidade, dessa situação que eu estou vivendo, para conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Porque eu sei que o conhecimento profundo de Deus fará com que venha sobre a minha terra chuva. Vai fazer com que o próprio Deus venha sobre a minha vida como chuva. Então quero conhecê-lo mais. Vamos agora mencionar aqui os 3 versículos da palavra de Deus que nos ensina como nós podemos provocar
dessa data que você ouve essa palavra, você nunca mais estará satisfeito com o grau de conhecimento que você tem de Deus, mas você vai buscar mais e mais e mais e mais até o fim da sua vida. Quero conhecê-lo mais. E para a gente conseguir isso, a palavra de Deus vai nos ensinar o que nós temos que fazer, o que você precisa fazer e o que eu preciso fazer para termos um conhecimento profundo de Deus. Primeira palavra, Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus vai nos ensinar que se você quer conhecer a Deus, você precisa se levantar da posição que você está e ouvir Deus falar. Olha só, não basta simplesmente orar. Orar um monte de gente ora, rezar, fazer as suas preces. Ora, todas as religiões fazem isso, e cada uma para o seu Deus. Oração nós precisamos fazer. Falar com Deus é uma necessidade, mas nós precisamos nos posicionar de modo a ouvir Deus falar. Está escrito aqui na palavra de Deus a maneira que nós temos que comportar, e o que Deus diz para nós são as mesmas palavras que Ele disse para o profeta Ezequiel agora. E olha só o que Deus disse, o profeta escrevendo: e disse-lhe, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Olha só, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Só tem um jeito de ter grau de intimidade com Deus. É Deus falando com a gente. Ora, se Deus não fala comigo há um dia, há 10 dias, há um mês, há um ano, há 5 anos, faz 10 anos que eu não escuto a voz de Deus, ou pior, minha vida inteira eu nunca ouvi Deus falar. Ora, e para mim está bom isso? Mas a Bíblia diz que Deus fala com seus servos. A Bíblia diz que Deus é um Deus vivo, que fala com aquele que crê nele. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Ora, se eu falo com Deus, se Deus não fala comigo, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu não estou buscando de todo o coração. Eu não estou me colocando na posição que eu deveria estar, ficar de pé diante de Deus. Eu estou caído. E se a pessoa está caída, ora, é necessário que ela esteja de pé para que Deus fale com ela. Tem que estar numa posição em que nós estamos aptos para ouvir a voz de Deus falar. Do contrário, a gente fica deitado, sentado, jogado, sei lá, prostrado. Mas a palavra diz assim: ó, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas como é que nós vamos ficar de pé? Como é que nós vamos conseguir uma dádiva para conseguir ouvir Deus falar? Vai para o versículo 2 e nós vamos ver o que aconteceu. Depois que Deus disse para ele: fica de pé, eu falarei contigo. Olha só o que ele relatou: e entrou em mim o Espírito. Olha só, o Espírito de Deus entrou nele. E entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs de pé, e eu ouvi o que me falava. Queridos, é impossível você ter uma vida cristã, uma vida com Deus, uma vida de intimidade, uma vida de conhecimento de Deus, em que você conhece a Deus e prossegue em conhecê-lo, sem que o Espírito de Deus, o ajudador Espírito Santo, ele entre dentro de você. Não dá, é impossível. Sozinho a gente não consegue, porque existem diversos estudiosos da palavra, pessoas que recitam a Bíblia e não têm nenhum conhecimento de Deus. Teólogos, estudiosos, cientistas da Bíblia, não têm nenhum conhecimento de Deus. Só tem o conhecimento da palavra vazia. Histórias e mais histórias. Mas não entendeu porque a palavra não lhe foi revelada. Para
que eu possa ter a revelação da palavra de Deus, para que eu possa ter a revelação do próprio Deus, de quem Ele é, eu preciso sair da posição que eu estou, ficar de pé, ouvir Deus falar e pedir que o Espírito de Deus venha, entre com o fôlego, olha só, com o teu fôlego dentro de nós. Nós precisamos pedir que o fôlego de vida, o Espírito Santo venha, nos preencha, habite em nós, nos coloque de pé, como a Bíblia diz. O Espírito entrou em mim, o Espírito que falava comigo entrou em mim, o Espírito de Deus, e Ele me colocou de pé enquanto Ele falava. Ele me pôs de pé e eu ouvi. Eu ouvi o que Ele falava. A gente só passa a ouvir depois que isso acontece. Se você nunca ouviu a voz de Deus, é necessário você desejar isso. É necessário você começar a pensar nisso. Eu acredito no Deus vivo. Eu vou para a igreja, eu sinto, eu faço algumas coisas. Mas será que eu estou indo para a igreja e ouvindo a palavra, mas não está acontecendo nada sobrenatural na minha vida? Ou será que eu tenho ouvido a voz de Deus? E se eu tenho ouvido a voz de Deus, eu preciso preservar, eu preciso prosseguir em conhecê-lo mais, para que eu ouça mais, para que eu possa interpretar o que Deus está falando. Deus não fala com a gente claramente, queridos. Não é assim, nós somos carne. Ele vai falar com a gente através de sonhos, visões, enigmas, sentimentos, a voz vem no coração, intuição. Deus vai falar com a gente através de inspiração. E nós temos que saber usar isso ao nosso favor e ao favor de outros. Do contrário, não serve para nada Deus falar com a gente. Então, se você quer conhecimento profundo de Deus, se você quer ouvir Deus falar, se levante, se coloque em pé e peça o Espírito de Deus para que te coloque na posição necessária para ouvir a sua voz. Primeira coisa, levantar-se para ouvir Deus falar. Segundo ponto, Jeremias 31, 33. Irmãos, é muito, mas muito necessário que depois que você sabe que você tem que estar numa posição ideal para ouvir Deus falar, é muito necessário que você dê crédito à palavra de Deus. Quando um dos profetas profetizou sobre Jesus e sobre os seus discípulos, dos quais nós fazemos parte, ele começou a perguntar assim: quem, pois, ouviu esta pregação? Quem deu ouvidos? Quem deu crédito à nossa pregação? É necessário dar crédito. Se você ouvir a palavra de Deus e não dar crédito em algum momento, Satanás roubou aquilo que era uma semente preciosa, que iria brotar no seu coração. Se você vier para a igreja, vier para o culto e não der crédito para o que está acontecendo, não der crédito para o que Deus está falando em algum momento, Satanás roubou. Você tem que dar crédito para cada segundo que Deus fala contigo. Mas nós precisamos dar crédito para a palavra de Deus. E dar crédito não é apenas ler, não é apenas dizer: eu entendi. O pastor estava pregando e eu entendi a palavra. Alguém estava pregando e eu entendi. Eu estava lendo a palavra, desfolhando a Bíblia e eu entendi a palavra. Não basta isso. Não basta. A palavra ela tem que trazer um efeito de transformação. E para isso acontecer só tem um jeito. Ela tem que entrar pelos seus ouvidos, igual está acontecendo agora, e descer até o seu coração. Ela tem que entrar pelos seus olhos, quando você está lendo a palavra, e dos seus olhos ela tem que descer e entrar até o seu coração. E Deus tem uma promessa, que Ele vai permitir que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Olha só que mistério. Porque está escrito assim, Jeremias 31, 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha que promessa maravilhosa.
depois que vem tribulação, depois que vem luta, depois que vem decepção, depois que vem coisa ruim na nossa vida, porque pode acontecer, depois que vem aflições, e Jesus disse que aconteceria. Olha só, este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Dá para entender isso? É muito diferente eu ler a Bíblia ou ouvir a palavra e disser, ok, entendi. Eu ler a Bíblia ou ouvir a palavra e esta palavra está gravada, escrita, tatuada no meu coração. É diferente, é outra situação, é outra história. E a promessa que o nosso Deus nos dá é essa. Esta é a aliança, este é o concerto que farei com o meu povo, com a casa de Israel. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E para que isso? Para que aconteça o final deste versículo, olha só o que está escrito: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Sabe o que acontece comigo, com você, se a gente fala, nós somos o povo de Deus? Eu fui tomar um café na empresa que eu trabalhava, e o pessoal estava fazendo uma faxina assim no refeitório, e um para cá, outro para lá, e eu pensei, falei, nossa, será que eu vou sujar? Ficava olhando se o pé estava sujo. Aí cheguei meio de cantinho assim, falei, vou tomar um café rapidinho, só vou pedir um negocinho aqui e tal. E de repente eu vi que passou uma senhora assim, e ela olhou para mim, deu um sorriso e falou, bom dia. Bom dia. Não, você não tem ideia. Ela falou, bom dia, para mim meu coração pegou fogo. Eu falei, que negócio é esse? O que é isso, Jesus? Na mesma hora eu falei, para vir aqui. Já estava esperando 2 horas para um cafezinho, eu saí do café. Eu falei, não tem que trabalhar aqui, meu chefe veio aqui chamar a atenção. Aí ela falou, a moça já vai vir, tá bom? Eu falei, vem aqui um pouquinho. E quando eu peguei na mão dela, eu falei assim, serva de Deus, não é? A mulher já começou a chorar na mesma hora. Eu não falei nada, eu só falei, serva de Deus, né? O povo de Deus está em todo lugar. Eu sabia. Só de olhar, ela deu um sorriso, eu falei, Senhor, o que é isso? Eu falei, eu não sei o que você pensa na sua vida, mas olha, você andando aí e varrendo para cá e para lá, essa alegria que você está, e sorrindo desse jeito, mesmo quem olha com cara feio para você, você está contagiando o lugar. Deus está sendo espalhado por toda parte, através da sua vida. Continua fazendo isso. Ela foi pingando, ela foi então. Falei, agora pode trabalhar, deixa eu trabalhar também. Acontece essas bandeiras direto, irmãos. Agora você vai falar o quê? A mulher está ali com o coração quebrantado. Será que a vida dela está boa demais? Está tão melhor que a minha, para eu poder falar, estou emborrado e ela está feliz? Não. Olha, está vendo isso aqui, ó? Está cravado no coração dela. Está escrito. Acredita dentro do coração, eu nem abrindo a palavra, eu já falei, glória a Deus, Jesus falou isso, a palavra diz isso o tempo todo. Quando ela sai e fala bom dia, a mente dela já vai, bom dia, Deus criou o dia, a noite, e a tarde vem entardecer, e só que não sei o que ela. Quando alguém cumprimenta, tudo bem? Ela fala, tudo bem, vai, tudo bem, a palavra, nossa, aquele profeta quando chegou, e o filho da mulher tinha morrido, e ela disse, vai, tudo bem. Doidinha de pedra, né? Ó, vou falar uma coisa para você. Pessoas que têm a palavra de Deus cravada no coração, elas não precisam de motivo para lembrar a palavra. Tudo que ela vê em volta, tudo que alguém fala para ela, tudo que ela pensa, tudo que acontece, ela lembra da palavra. Coisa maravilhosa isso, porque na hora que você vai pecar, você lembra da palavra. Eu não posso fazer isso não. É que a palavra está dizendo uma coisa diferente. Deus me pega e não vai dar certo não. Melhor deixar quieto. Mas se por acaso esqueceu da palavra, então tropeçou. E agora o que eu faço? Agora se levante, ponte em pé, eu falarei contigo. O cair do homem é o levantar de Deus. Tropeçou, pecou, errou, é a hora do arrependimento. A Bíblia diz, não façam isso, não pequem. Mas se pecar, existe um advogado com A maiúsculo. O nome dele é Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, olha a palavra de Deus, o que ela está dizendo. Depois que você aprendeu que é necessário se levantar para ouvir a voz de Deus,
é necessário dar crédito à palavra de Deus. Porque só dando crédito você vai viver a aliança com Deus que está escrito aqui. Você dá crédito de uma maneira que Deus fala, para que você não se esqueça da palavra. Eu vou escrever no seu coração. Ele pega o teu coração assim, com todo o carinho que ele tem, e ó, escreve a sua palavra, escreve a sua lei, e ela fica aqui, ó, bem gostoso dentro da sua alma, do seu coração. Terceiro e último ponto, depois que você aprendeu que você precisa se levantar para ouvir a voz de Deus, não pode ficar caído, e que você precisa dar crédito à palavra de Deus para manter o conceito, manter a aliança. E dar crédito significa ter a palavra cravada, escrita no coração. Tiago 1:22, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós precisamos colocar em prática